O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. Ele foi escrito por Davi, que era um pastor de ovelhas antes de se tornar rei de Israel. Neste salmo, Davi expressa a sua confiança e gratidão a Deus, que é o seu verdadeiro pastor e provedor. Vamos ver o que cada versículo deste salmo significa. A palavra começa dizendo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Aqui você deve reconhecer que Deus é o seu guia, protetor e provedor, assim como um pastor cuida das suas ovelhas. Entenda que o Senhor supre todas as suas necessidades, tanto materiais como espirituais, e que você não terá falta de nada. Não importa a sua dificuldade, feche seus olhos e tente sentir o amor de Deus por você. Ele sabe o que você está passando e sentindo. Se você tem dor, Ele sente sua dor. Se você está triste, Ele sente sua tristeza e também sente todas as suas reais necessidades. A expressão "nada me faltará" não significa que tudo lhe será dado, mas que tudo o que for necessário lhe será fornecido ou acrescentado. A relação entre Deus e você é de amor, cuidado e fidelidade. Assim como Davi, você deve se identificar como uma ovelha que depende totalmente do seu pastor. Mostre a sua humildade e a sua dependência de Deus, que é a fonte de toda a bênção. O texto ainda diz: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Nesse versículo, Davi descreve a bondade de Deus em lhe dar descanso, alimento e água, que são essenciais para a vida. Os verdes pastos e as águas tranquilas também representam a paz e a alegria que Deus lhe dá, mesmo em meio às dificuldades e aos perigos. Só o Senhor sabe do que você precisa e o que é melhor para você. E por isso não é necessário se preocupar ou se angustiar. Assim como Davi, você também deve mostrar a sua dependência e obediência a Deus, que o guiará mansamente, ou seja, com suavidade e delicadeza. A palavra continua dizendo: "Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome." Nesse texto, Davi afirma que Deus restaura a sua força, a sua saúde e o seu ânimo quando ele está cansado, doente ou triste. Deus também o orienta a seguir os seus caminhos, que são justos e bons, por causa do seu caráter santo e fiel que ele revela através do seu nome. Às vezes, as circunstâncias da vida trazem feridas que não se regeneram por si só. É nesse momento que devemos seguir o exemplo de Davi e clamar ao Senhor pela renovação da nossa alma, cura das feridas emocionais e espirituais que só ocorrerão quando confiarmos em Deus. Além disso, antes da tomada de qualquer decisão, devemos pedir ao Senhor orientação, pois somente Deus guia seus filhos pelos caminhos da justiça, para a glória do seu próprio nome. O texto continua: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." Você deve declarar que Deus o acompanha e o protege em todas as situações, mesmo nas mais difíceis e perigosas, como o vale da sombra da morte, que pode significar uma ameaça de morte, uma doença grave, uma guerra ou uma crise. Você não deve ter medo, deve entender que Deus está com você. A vara e o cajado são instrumentos usados pelos pastores para defender, conduzir e corrigir as ovelhas. Eles simbolizam o poder, a autoridade e a disciplina de Deus, que trazem consolo e segurança. Você deve reconhecer que existem situações que são inevitáveis e nos apontam para um vale da sombra da morte. Contudo, a sua confiança deve residir na presença constante de Deus. O bordão e o cajado representam a autoridade e o cuidado do Senhor, trazendo consolo e segurança, mesmo nos momentos mais sombrios. O versículo diz: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda." Lembre-se de todas as vezes que Deus o honrou e o abençoou, mesmo diante dos seus inimigos, ou daquelas pessoas que o odiavam, o perseguiam ou o caluniaram. Deus também preparará uma mesa para você. Isso significa um banquete, um sinal de comunhão, hospitalidade e generosidade. Deus unge a sua cabeça com óleo. Isso significa um gesto de respeito, alegria e unção. O Senhor faz o seu cálice transbordar.
Isso significa uma medida de abundância, fartura e graça. Experimente o favor e a prosperidade de Deus em sua vida. No versículo final, a palavra diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, você deve concluir a oração com a certeza e esperança de que a bondade e a misericórdia de Deus o acompanharão todos os dias da sua vida. Ou seja, que Deus sempre será bom e fiel com você em qualquer circunstância. Você também deve ter esperança de que habitará na casa do Senhor por longos dias, ou seja, que terá comunhão com Deus nesta vida e na eternidade. O segredo deste salmo está na certeza de que o Senhor é o seu provedor, guia e protetor, e que não importa a luta ou a dificuldade que você está enfrentando ou que enfrentará, pois a certeza da vitória no Senhor o conduzirá às melhores decisões e, consequentemente, ao sucesso, dignidade, honra e paz. Eu desejo que você, assim como Davi, tenha certeza da providência de Deus na sua vida, seja lhe honrando, provendo, cuidando ou guiando seus caminhos. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17.